Bíblia fala que nós temos que tirar um tempo para Deus. Louvado seja Deus. A Bíblia diz que tem tudo tempo para tudo debaixo da terra. Louvado seja Deus. Mas nós temos que tirar um tempo para nós não falarmos ao nosso Senhor. Nós temos que tirar um tempo para nós agradecermos ao nosso Senhor pelas maravilhas que o Senhor tem feito em nossas vidas. Louvado seja o nome do Senhor. Porque ai de nós, se não fosse Jesus na nossa vida, nós não teríamos, louvado seja Deus, essa oportunidade de hoje estarmos falando do amor de Jesus Cristo. Louvado seja Deus. E não está sobre as nossas responsabilidades, sobre os nossos ombros. Quando Jesus nos disse, louvado seja Deus, ide por todo mundo e prega o evangelho a toda criatura. Louvado seja Deus. Esta oportunidade para aquele que ainda não aceitou a Cristo. É oportunidade para aquele que ainda, louvado seja Deus, não pode dizer que você não ouviu a palavra do Senhor. É Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Nós sabemos, louvado seja Deus, que os tempos estão se findando, louvado seja Deus. E a Bíblia Sagrada nos afirma, louvado seja Deus, que Jesus Cristo vai voltar. Louvado seja Deus, se nós pegarmos a Bíblia Sagrada, no livro de Gênesis até Apocalipse, louvado seja Deus, nós vamos achar um versículo: Jesus está voltando. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. A Bíblia Sagrada, louvado seja Deus, ela nos traz a história de um homem, louvado seja o nome do Senhor, muito conhecido, louvado seja Deus, que ele andava falando que Jesus Cristo ia voltar, que Jesus Cristo estava voltando, louvado seja Deus, que Jesus Cristo ia, louvado seja Deus, mandar sobre a face da terra o dilúvio, louvado seja Deus, aonde consumiria toda a face da terra. Louvado seja Deus. Deus separou aquele homem, louvado seja Deus, para, louvado seja o nome do Senhor, dar o conhecimento sagrado ao povo daquele tempo. Louvado seja Deus. E quando, louvado seja Deus, aquele homem cujo nome era Noé começou a fazer aquela arca que Deus havia ordenado, porque ele ia mandar uma grande quantidade de água sobre a terra. Louvado seja Deus. Glória a Deus, aleluia. O povo não queria, louvado seja Deus, acreditar nas palavras de Noé. Louvado seja Deus, eles não davam ouvido, louvado seja Deus. Não era chamado de louco, louvado seja Deus. Não era deixado de lado, louvado seja Deus, porque muitos achavam que Noé estava doente na cabeça. Quando via Noé construído, louvado seja Deus, aquela arca, louvado seja o nome do Senhor. Mas eles não sabiam, louvado seja o nome do Senhor, que Noé estava sob a orientação do Senhor Jesus. Amém, Jesus. Louvado seja Deus. Assim como Deus ordenou Noé naquele tempo, louvado seja Deus, Ele também tem nos ordenado para nós pregarmos a palavra do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Em tempo ou fora de tempo, é hora de nós levarmos a palavra do Senhor, porque Jesus está voltando. Amém. Louvado seja Deus. Essa história de Noé, louvado seja o nome do Senhor. Quando Noé termina de construir aquela arca, Deus havia falado com Noé que naquela arca, louvado seja o nome do Senhor, entraria um casal de cada ser vivente da face da terra, incluindo a tua família. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja Deus. E a igreja do Senhor está pegando a palavra do Senhor Jesus Cristo, dizendo que Jesus Cristo está voltando. Louvado seja Deus. Sinais estão acontecendo, coisas estão acontecendo nos países, louvado seja Deus, nos estados, louvado seja Deus. É sinal da vinda de Jesus Cristo. Amém, Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. E eu quero dizer para vocês, louvado seja o nome do Senhor. Amada igreja, louvado seja Deus. Povo de Deus, povo que nos ouve nesta tarde, louvado seja Deus. É hora de chegarmos mais para Deus, louvado seja Deus. É hora de buscarmos mais ao Senhor, louvado seja Deus. Glória a Deus, Louvado seja o nome do Senhor. Muitos, louvado seja Deus, querem deixar o caminho do Senhor, louvado seja Deus. Querem tomar um outro rumo, querem tomar um outro caminho.
caminho, louvado seja Deus. Mas quando Jesus, louvado seja o nome do Senhor, ele foi, louvado seja Deus, crucificado ali na cruz do Calvário, louvado seja Deus. O profeta Isaías diz que ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Levou sobre si, louvado seja Deus. E nós o reputamos por aflito e ferido de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Mas o profeta também fala que ele foi ferido pelas nossas transgressões. Louvado seja Deus. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Deus, louvado seja o nome do Senhor, entregou o único filho que ele tinha, Jesus Cristo, para ser crucificado em nossos lugares. Glória a Deus. Porque louvado seja o nome do Senhor, a Bíblia diz que ele olhando do céu à terra e não viu o justo sequer. Louvado seja o nome do Senhor. Ele ofereceu a Jesus Cristo para que fosse crucificado, para que hoje nós pudéssemos estar glorificando a Ele. Louvado seja Deus. Então, amados, em tempo e fora de tempo, vamos pregar a palavra de Deus. Vamos dizer, louvado seja Deus para este povo, nesse mundo que Jesus Cristo está voltando. Louvado seja Deus. É hora, louvado seja Deus, de buscarmos ao Senhor. E que Deus nos abençoe em nome de Jesus.